como eu mudei de mentalidade e me tornei uma pessoa mais próspera. Como que eu mudei minha mentalidade e atraí mais prosperidade e abundância na minha vida. Nesse vídeo aqui eu vou te contar como eu era terrível e eu vou te trazer aqui também alguns insights para você verificar aí se isso está acontecendo com você, se você também está nessa fase da vida, se você também sente que quer mudar ou às vezes você acha que está tudo certo, mas você pode sim também começar a sua mudança de mentalidade, porque a prosperidade também é para você. Antes de contar aqui como que foi essa minha mudança de mentalidade, como que eu consegui chegar onde eu estou agora e como é que eu também vou conseguir ir cada vez mais longe, eu quero te trazer um insight muito importante. Ninguém nos muda. A gente só muda quando algo está verdadeiramente nos incomodando. Essa mudança, essa visão de, eu tenho que mudar, eu não estou me aguentando, eu não estou aguentando o lugar onde eu estou, vem de dentro para fora. Não é algo, não fica esperando alguém chegar para você e falar assim, tá tudo errado, viu? Você precisa mudar isso daqui. Olha, que tal mudar de mentalidade? Não, isso tem que ser de dentro para fora. Então, durante o que eu vou te contar aqui, se você perceber que você se identificou com alguma coisa, não esquece de me contar que, Thaís, eu me identifiquei com isso daí. Thaís, eu também era assim. Thaís, eu tô neste momento agora. Me conta e se disponibiliza, se abre para você poder também fazer a sua mudança de mentalidade e também prosperar. Outro insight que eu quero já trazer para você também, antes de contar a minha história, é que quando a gente toma uma decisão, quando a gente fala assim, olha, a partir de agora eu vou estudar isso, eu vou crescer aquilo, eu vou mudar isso em mim, isso aqui tá me incomodando, e acredite, quando você percebe que alguma coisa está te incomodando, é porque com certeza incomoda 1000 vezes as pessoas de fora, é porque com certeza você também está ferindo as pessoas de fora. Então assim, quando você perceber, você já vai ter feito várias coisas externas que podem chatear as pessoas, que podem colocar você cada vez mais na escassez. Então, quando você perceber, é porque a coisa já está realmente muito feia. Então, bora abrir os olhos. E aí, quando você tomar a decisão de mudar de mentalidade, se prepara, porque o universo vai conspirar ao favor e vai vir como se fosse assim, uma enxurrada de informações, de coisas, de pessoas, de possibilidades. Vão vir vários espelhos te mostrando, esfregando na sua cara aquilo que você precisa ver e aquilo que você vai trabalhar em você. Então, se prepara, mas não precisa ter medo não, viu? Tudo isso é para o seu bem e é para contribuir com a decisão que você teve de mudar, de alavancar e de prosperar. Há mais de 8 anos que eu comecei essa mudança de mentalidade, essa mudança toda na minha vida. Antigamente, minha gente, eu falar aí, antigamente uns 8, 9 anos, eu era terrível, eu era gritona, eu era mal-humorada, eu era grosseira. Aí você pode falar assim, mas tudo isso aí faz parte da sua personalidade? Sim, ainda existe isso dentro de mim, esse ainda é o lado sombra, eu não vou esconder, todo mundo tem um lado sombra. Mas quando a gente aceita aquele lado sombra e consegue, não vou dizer para vocês assim, consegue dominar ou consegue controlar, e se consegue conviver com isso e deixar o lado luz ser maior do que o seu lado sombra, a gente consegue alavancar, a gente consegue crescer, a gente consegue evoluir. Então eu era esse tipo de pessoa que eu falei pra vocês, eu era reclamona, eu era gritona, eu era 500 vezes mais irritada, pavio curto, pavio curto eu ainda sou, só que o meu pavio era muito pior, eu não tinha nem pavio. Hoje em dia meu pavio demora um pouquinho mais para estourar e quando ele estoura eu fico quieta no meu canto, prefiro ficar quieta do que abrir a boca e acabar machucando alguém. Então eu aprendi a trabalhar esse lado sombra, eu aprendi a me trabalhar para que eu não saia machucando as pessoas, que é como acontecia antes. E como isso acontecia antes, eu ficava cada vez mais na escassez, porque eu não tinha sonhos, eu não prestava atenção na minha vida, não estava consciente. Não sei se isso acontece ou já aconteceu com vocês, tem várias coisas da minha vida, várias mesmo, que eu tento lembrar e eu olho assim e eu falo, mas o que aconteceu nessa época? O que eu pensava nessa época? O que eu estava achando da minha vida nessa época? Não é época de criança não, é época de adulto. Eu era completamente inconsciente. Outra coisa, eu não tinha sonhos. Eu não sonhava, tipo, que nem hoje em dia, né? Que eu estou prestes a realizar o meu grande sonho, que é morar perto da praia. Eu vou fazer um vídeo desse pra vocês, calma. Então eu não tinha sonhos, não pensava em crescer e prosperar. Mas um dia eu sofri um acidente. Nesse acidente eu fiquei quase 2 anos.
tira muleta, põe muleta, fisioterapia, aquilo tudo. Foi um acidente no joelho, não vou entrar muito assim no assunto aqui agora. Mas um dia eu sofri um acidente e aí vocês acham que eu melhorei? Não, aí que eu fiquei mais irada, aí que eu fiquei mais agressiva. Gente, eu vou falar pra vocês, eu acho que eu fui no fundo do poço, dentro de mim mesma, e hoje em dia eu voltei, eu retornei, eu renasci dentro de mim mesma, porque eu era terrível. Então eu tinha vários problemas, mas eu não via. E aí eu comecei a me observar, aquela pessoa que estava precisando de outras pessoas, né? Porque eu estava machucada, porque eu não conseguia andar direito. Teve várias pessoas, Deus me abençoou com várias pessoas me auxiliando e mesmo assim, estava ali, emburrada, esbravejando, tarará, tarará, só atraindo pobreza. Eu ficava pensando, nossa, mas por que minha vida é assim? Como que eu faço para conseguir aquilo? Mas que eu só esbravejava, eu só reclamava. O meu foco era a reclamação, o meu foco era a desgraça que estava acontecendo na minha vida, e que nem era tão grande assim, que hoje em dia eu olho e falo, nossa gente, nem era tão grande, nem era motivo para tanto. Então, chegou um momento que eu não estava me aguentando. Eu falava para mim, eu preciso mudar. E sabe, eu vou falar pra vocês uma coisa. Eu admirava as mulheres que eram felizes, que sorriam, que chegavam nos lugares e sorria, e ria das próprias brincadeiras, riam de si mesmo. Pessoas leves, alegres, em especial as mulheres. Eu olhava e falava, caraca, um dia eu gostaria de ser como essa mulher que sorri, que é leve, que é bonita, que realiza sonhos, enfim. Mas nem sonhos eu tenho, eu pensava assim. Então, quando eu comecei a minha jornada de desenvolvimento pessoal, eu só queria duas coisas. Eu queria ser feliz, eu queria me sentir feliz, eu queria olhar e falar assim, nossa, eu sou uma pessoa mais feliz, eu sou uma pessoa mais sorridente, porque eu era carrancuda demais. Eu era muito carrancuda. Então eu falei assim, eu só queria duas coisas, paz e alegria. Eu queria ter alegria, eu queria me sentir feliz, eu queria me sentir em paz, eu queria ter uma paz. Então eu comecei a estudar sobre como ser mais feliz, como me sentir em paz. Comecei a estudar sobre isso, só que não é apenas esses assuntos, não eram apenas esses assuntos que apareciam para mim. Apareciam sobre autoestima, sobre autoconhecimento, aparecia sobre autocuidado, como se cuidar, como se melhorar, aparecia de tudo. E sim, eu não ia selecionar não, eu ia estudando, eu ia aprendendo, eu ia entendendo, porque dentro de mim já tinha decidido, eu ia sim ser mais feliz, eu ia ser mais alegre, eu ia ter mais paz. E durante essa jornada de crescimento interno, eu percebi que todas as coisas que eu estudava, que eu lia, que eu escrevia, chegava a um ponto, prosperidade. Sempre no final de alguma coisa que eu estudava, as pessoas comentavam sobre riqueza, sobre prosperidade, sobre abundância. E aí caiu uma ficha. Falei assim, nossa, faz todo sentido. Se eu me melhorar como pessoa, que é o que eu estou querendo, se eu for mais alegre, se eu me sentir mais em paz, eu vou prosperar. E aí eu continuei minha jornada de estudo, só que eu comecei a mudar mais ainda o foco, em vez de focar somente em ser alegre, ser feliz, viver em paz, sabe, a não ser tão agressiva, a me melhorar mesmo como pessoa, como um ser humano terrível que eu era, eu comecei também a focar em prosperidade. E eu fiz muitas coisas, porque às vezes as coisas, as crenças limitantes, seus bloqueios são muito internos, são mais do que você pensa que é. O subconsciente, ele guarda muita coisa mesmo, sua energia, seu subconsciente, as suas células, o seu corpo também guarda memórias que vão fazendo, que vão te moldando. Então eu procurei as barras de Axis, não sei se vocês conhecem, constelação familiar, meditação, Ho'oponopono, técnica Hertz da Elaine Livres, fui comprando cursos, lei da atração, sim, que nem eu falei para vocês, o universo ele começou a despejar um monte de informação, aparecia na minha headline um monte de informação, e tudo eu olhava assim, e se era alguma coisa que ia fazer eu melhorar e prosperar, eu estava dentro, eu estava estudando, eu estava fazendo, eu estava aplicando, eu investi muito e ainda invisto em mim, nesses conhecimentos. Participei dessas terapias e dessas técnicas, esses processos que eu falei atrás. Participei de todos eles. E cada vez que eu fazia uma técnica, que eu participava de uma constelação familiar, que eu participava de um grupo, de uma imersão, de um workshop, que eu li um livro,
tudo contribuiu para que eu crescesse. Tudo. E cada vez que eu participava de uma coisa dessa, eu sentia como que uma camada da cebola fosse tirada. Outra camada, outra camada. Eu fui me sentindo mais leve. As coisas começaram a fluir e eu comecei a co-criar, a criar assim, as coisas num piscar de olhos. Vou dar um exemplo aqui. Eu era casada na época e eu morava num lugar que eu detestava. É aquela questão do ambiente que eu já falei várias vezes para vocês. O ambiente influencia muito. Até esse é um dos motivos que eu vou me mudar de cidade, mas enfim, acompanha aqui que eu vou contar para vocês sobre essa mudança. E onde eu morava, tinha boca de fumo, me fazia mal porque não era asfaltado, era poeira e eu tenho rinite, então eu sofria muito. É um lugar feio. Eu saía de dentro da minha casa, eu me sentia mal, tinha uma energia negativa, era um lugar muito feio. E o meu casamento também já não estava ainda assim lá, grandes coisas, nossa, que maravilha. Não, a gente tinha virado amigos dentro de casa. É uma outra história também, não vou entrar em detalhes. Mas eu olhava assim para fora e eu pensava, um dia eu vou sair daqui. Eu quero morar em tal bairro. Eu me imaginava morando em tal bairro, um bairro asfaltado. Olha o que eu desejava, um bairro asfaltado, tranquilo, bonito, que tenha casa bonita, e enfim. E todo esse estudo que eu fazia, junto com a lei da atração, que eu também estudei, eu comecei a co-criar minha vida. Coisas melhores começaram a aparecer. Na época eu vendia doce, então eu comecei a pegar mais encomendas de doces. Aconteceu a minha separação. A minha separação foi bem tranquila, apesar de que toda separação gera uma dor, é desconfortável. Mas foi bem tranquila a minha separação. E adivinha onde eu fui morar? No bairro que eu tanto queria, da forma que eu tanto queria. Então, assim, foi uma cocriação que eu falei, caraca, comecei a cocriar. E quando a cocriação é do seu coração, quando você quer criar a vida dos seus sonhos, que está no seu coração, que mexe, assim, a sua alma, acontece. Acontece se você se dedicar, entrar em ação, que foi o que eu fiz. Então, aquele raciocínio que eu tive lá atrás, no comecinho, que era fazer as devidas limpezas energéticas, se desbloquear, trabalhar internamente, crescer como pessoa, ser mais alegre, ser mais feliz, viver na paz, ou seja, trabalhar sua autoestima, seu autoconhecimento, sua autoconfiança, que foi uma coisa que eu trabalhei muito também. Tudo isso impacta diretamente na sua prosperidade. Porque quando você começa a trabalhar tudo isso, foi muito engraçado porque eu trabalhei tudo ao mesmo tempo, sabe? E eu tava sempre, e ainda faço isso. E quando eu vejo que eu não vou dar conta, que eu empaquei em algum assunto, em alguma coisa, eu sempre procuro ajuda externa. E uma dessas ferramentas que eu te falei, vou falar até de novo aqui, barras de Axis, constelação familiar é a que eu mais procuro auxílio. Constelação familiar, ela transforma vidas. Meditação, Ho'oponopono, a técnica Hertz da Elaine Orives. Então, assim, quanto mais eu me aprofundava em tudo isso ia limpando, tudo isso ia tirando as camadas, as crenças limitantes, dos bloqueios. Tudo isso ia transformando cada vez mais a minha mentalidade. E assim eu fui construindo a minha mentalidade de riqueza, a minha mentalidade do sucesso, a minha mentalidade de abundância, de prosperidade. E se tudo isso está construído aqui dentro, foi construído, está sendo construído e vai continuar sendo construído, transformado, porque a gente sempre tem alguma coisinha nos bloqueando. E é onde entra umas ferramentas externas. Tudo isso abre grande espaço para a prosperidade. Então, assim, mesmo que eu tivesse feito isso sem querer, mesmo que eu não tivesse focado, continuado sem o foco na prosperidade, todo efeito, eu tinha prosperado. Como eu prosperei, como eu estou prosperando e como eu vou prosperar cada vez mais, eu espero que vocês também prosperem. E como eu disse atrás, vocês acham que eu parei de crescer, que eu parei de estudar, que eu parei de procurar, que eu parei de descascar cada vez mais as cebolas internas? Não, eu continuo estudando, eu continuo abrindo espaço para que a prosperidade possa chegar cada vez mais, porque aí vai ficar de uma forma que vai fazer parte de você. Vai fazer parte de você, vai fazer parte de todo o seu ser, o seu corpo vai sentir, seus novos hábitos, novas habilidades, novas capacidades. Você vai descobrir coisas em você que você vai falar assim, vai falar, caraca, jamais pude imaginar que isso era tão meu, tão grandioso e tão
bonito, porque eu descobri coisas assim muito lindas minhas. Mas também tem o inverso, também descobri coisas terríveis da minha personalidade, do meu ser, porém eu aprendi a lidar com isso. E muitas crenças foram eliminadas nesse caminho. E sim, ainda tem muitas crenças a serem eliminadas. Então, por isso que eu sempre digo, prosperidade é o estilo de vida. Quando você resolve prosperar, quando você resolve organizar as coisas internamente, abre um espaço enorme. A prosperidade chega, a abundância chega e você consegue construir a vida que você tanto deseja. E hoje, sim, eu sou muito mais feliz, eu sou muito mais alegre. Eu sou aquela mulher que eu admirava, sabe? Aquela mulher que eu falei no comecinho do vídeo, que eu olhava e falava assim, caraca, eu queria tanto ser alegre como essa mulher. Eu queria chegar nos lugares sorrindo, eu queria sorrir mais, eu queria ser mais alegre, eu queria ser mais leve, ter mais paz. Hoje em dia eu sinto e eu tenho, e eu sou tudo isso. Além de prosperidade e abundância, né? Que eu nem preciso dizer aqui pra vocês. Minha vida prosperou muito, eu tô chegando aonde eu quero. Hoje em dia eu tenho muitos sonhos, é um sonho atrás do outro. Realizo um, vem outro, realizo um, vem outro. Sempre agradecida. Tenho gratidão, porque antes, né, eu só focava ali na escassez, na reclamação. É uma ingratidão que, olha, Deus foi muito bom, Deus é muito bom. Hoje em dia eu consigo enxergar gratidão em várias coisas. Não vou te falar que eu não tenho meus momentos não avassaladores, meus dias de cão que todo mundo tem, mas hoje eu consigo lidar melhor com isso. Eu permito que eu tenha esses momentos, mas não é algo que prejudique tanto a minha vida, a minha pessoa e as outras pessoas ao redor, como era antigamente. E você, me conta aqui, que momento da sua vida você tá? Você tá no momento de despertar, tá despertando, tem coisas internas que você quer arrumar, ou você tá com medo, você já tá nessa caminhada, me conta aqui se fez sentido essa história para você. Eu espero ter ajudado todas as pessoas que assistirem esse vídeo, que ajude a vocês também reconhecerem padrões que precisam ser organizados. Coisas, crenças, atitudes que precisam ser eliminadas, que precisam ser trabalhadas para abrir espaço e a prosperidade chegar. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo.